Irmãos, vamos ler a palavra no livro dos Salmos, no capítulo 22. Livro dos Salmos, capítulo 22, onde diz aqui: o Messias sofre, mas triunfa. Lemos com a ajuda de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Amém. Até aqui, irmãos. Prezada Irmandade, povo de Deus, Deus traz aos nossos corações esse salmo, falando de parte do sofrimento de nosso Senhor, daquilo que passou no madeiro da cruz, por amar as nossas almas. Nada mais é isso do que um exemplo do sentimento que todos nós temos quando nos afligimos por causa das nossas provações, das coisas que nós enfrentamos. Verdade é que não raramente nós nos desesperamos, não raramente nós nos inquietamos e nos permitimos ser levados para um ambiente de desespero, para um ambiente de preocupação, de inquietação, que culminam em incredulidade, fazendo-me crer naquilo que não existe, ou seja, fazendo-me acreditar que a providência de Deus não existe na minha vida. Acreditar a não crer. E esse sentimento é muito perigoso. A reclamação gera incredulidade, que é um passo para a blasfêmia, para o afastamento dos caminhos de Deus e daquilo que Ele se propõe a fazer na nossa vida. É preciso que, independente de qualquer situação que estejamos passando, olhemos constantemente para dentro de nós e procuremos enxergar a luz divina de Cristo Jesus, iluminando a escuridão do nosso ser, por maior que seja essa escuridão,
que possamos nos entregar ao doce amor de Cristo, à sua misericórdia, à sua graça e ao seu perdão. Que procuremos em nós, amados, forças, por difícil que seja procurá-las e ainda mais encontrá-las. Nos dediquemos a isso, a fortalecer a nossa mente e o nosso coração, para crerem em todo o tempo que a nossa vida é dirigida, guiada e movida pelo Senhor. Feliz daquele que consegue manter-se em calma no meio da calamidade. Esse sentimento só é possível para aquele que tem certeza do controle absoluto da situação, que era o caso do Senhor quando acalmou aquela tempestade. Todos se inquietavam, procuravam aliviar o barco, jogar peso extra no mar, e o Senhor dormia bem tranquilo. Mestre, não se te dê que nós pereçamos, faz alguma coisa, ajuda-nos. E ele respondendo disse: por que estáis temerosos, ó homens de pouca fé? Como canta no hino: por que temeis desse modo, ó homens de pouca fé? Disse Jesus, o bom mestre, que muito poderoso é, e repreendendo o vento, fez aquietar-se o mar. E houve grande bonança diante do seu falar. Glória a Deus. Só quem tem o controle da situação consegue manter-se em paz. Verdade. Nós nunca temos o controle da situação, mas servimos um que tem o controle da situação. Estamos na presença de um Deus que nunca esteve indiferente às nossas preocupações, que nunca esteve alheio às questões que nós levantamos no nosso coração, na nossa mente, que em todo momento, o tempo todo, faz questão de se relacionar conosco, de marcar a sua presença, a fim de dizer a todos nós: eu estou aqui. Hoje, essa palavra traz a nós um sentimento de abraço, de cuidado e uma certeza irrefutável: você não está sozinho e nem sozinha. Você não foi abandonado, esquecido, deixado de lado. Não. O Senhor simplesmente te deu o direito de seguir o caminho que você achou ser o certo. E se agora, por qualquer motivo, seja ele qual for, até por causa da tua angústia, você chegou à conclusão que não foi a melhor opção, não tem problema. Começa tudo de novo, que Deus te ajudará. Glória a Deus. Aleluia. É preciso ter humildade para reconhecer quando nós falhamos, irmãos. Olhando para nós, para as pessoas que estão à nossa volta, observando a reação que o mundo exterior dá, devolve a nós de acordo com as nossas ações. É necessário também que se tenha humildade para voltar atrás, pedir desculpas, refazer alguma coisa que ficou mal feita. Com isso, crescer, aprender. Mas, acima de tudo, dar um exemplo de um cristão digno, de um servo e de uma serva de Deus. No nosso convívio com a sociedade, no nosso trabalho, no nosso casamento, na criação com os nossos filhos. O dia que você tiver a grandeza de pedir desculpa a um filho teu por alguma atitude errada que você tenha tomado, você vai conquistar a admiração desse teu filho para o resto da vida, porque ele verá em você um exemplo de humildade, em você um exemplo de que nós podemos melhorar sempre. A tua casa será tão abençoada que você nunca se esquecerá dessa palavra. Mas quando nós nos colocamos em posição de indestrutível e não temos a humildade de reconhecer que nós falhamos,
Nós sofremos, vemos o exemplo supremo de Cristo, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Pediu socorro a uma instância superior, a um outro nível de ajuda que poderia vir de Deus para ele, porém, com consciência de que teria que passar aquele processo. Eis aqui um exemplo de alguém que fez um pedido a Deus e não foi atendido. O Filho de Deus, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, cumpra-se em mim a tua vontade. Prevaleça o teu querer. O meu pedido é esse, mas prevaleça o teu querer. Até o não da boca de Deus faz bem a todos nós. O problema é que nós enxergamos o não de Deus como ruim. Enxergamos o não de Deus como contrário e alheio à nossa vontade e ao nosso querer. Nos angustiamos e é por esse motivo que muitos dos nossos irmãos hoje pararam na fé. Deixaram os seus caminhos retos na presença de Deus. Esqueceram-se do amor supremo, maravilhoso, inefável de Deus. Apegaram-se a problemas ou até uma negativa de Deus, para com isso justificar o seu afastamento, o seu distanciamento de Deus. Alguns irmãos foram tão longe que já não conseguem mais voltar. Tem vontade, mas não tem força. Se você é um deles, se você é uma delas, irmã, um deles, meu irmão, o Senhor está mandando a sua palavra essa noite de domingo para dizer: se você quiser voltar, mas você quiser voltar, te diz Deus, eu ainda te quero e vou sempre te querer, porque tu és fruto da misericórdia de Deus. Não vá tão longe que você não possa voltar. Não se esqueça que nessa caminhada não se anda sozinho. Não se esqueça que há muitos perigos na jornada, afastados do rebanho, afastado dos teus amigos, afastado daqueles que te dão também cobertura espiritual, que te abrigam, que te ajudam. Os rebanhos de ovelha, gado e outros animais de sangue quente, ao dormirem, dormem todos juntos, porque o calor de um aquece o outro. Assim é o cristão, quando ele se isola, ele esfria, ele perde o senso, ele esquece-se de quem ele é, facilmente. Cuidado com esse afastamento, cuidado com essa quarentena, porque ela poderá nos afastar uns dos outros e depois nos afastar de Deus. Irmão, mas então por que Deus permite isso? Para que nós venhamos dar valor na coletividade, para que nós venhamos dar valor ao que realmente importa, as pessoas e não as coisas. Numa dessas lives da madrugada, Deus deu de dizer: use as coisas e ame as pessoas. Estar sozinho no meio de uma grande multidão tem as suas vantagens. Glória ao nome do Senhor. Faz com que nós olhemos mais para dentro de nós. Faz com que nós nos avaliemos melhor. Afinal, você só tem você mesmo para olhar. Numa depressão, numa síndrome qualquer, numa doença que te impossibilita de sair, te põe de cama. E às vezes Deus te afasta um pouco para tratar com você particularmente. Como foi o caso de Pedro. Junto do mar de Tiberíades, o Senhor pôs peixe e pão na brasa. Quando os discípulos chegaram da pesca, eles foram depressa comer, mas a Pedro ele levou de lado e foi acertar as contas com Pedro. Ainda que tu sejas essa noite um Pedro, lembra-te que o Senhor dedicou um tempo só a você, de tanto que Ele te ama. Tanto que o Senhor disse a Pedro: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes, mais do que os outros? Ele esperava reciprocidade de Pedro.
Esperava que ele reconhecesse que o Senhor passou por cima da sua falha de tê-lo negado, passou por cima, enfim, do seu problema, do seu erro, do seu pecado, e colocou a misericórdia sobre o juízo. Fez a misericórdia triunfar sobre o juízo. E essa noite, essa palavra de perdão, essa palavra de amor e de misericórdia. O Senhor te diz: eu sei dos teus choros, eu sei o quanto você tem se lamentado e o quanto você grita no meio da multidão, sem que ninguém te ouça. Ninguém realmente te ouviu. Nem tampouco ninguém poderá fazer nada por você. Mas o Senhor te diz: eu te ouvi. Tenho te ouvido todos os dias da sua vida. E o que você deve considerar nesse processo que você está passando é que eu permiti, diz Deus, tudo isso na tua vida, porque eu não abro mão de ser o único para você. Agora tu tens tempo para mim. Agora tu tens tempo para a tua alma. Agora tu tens tempo para oração. Até na madrugada você está orando. Mas alguém ou alguma coisa antes roubou esse tempo, se colocou entre você e Deus. Aprenda essa lição. Tudo que você colocar entre você e Deus, Deus vai tirar de entre vocês dois. Porque entre você e o Senhor não haverá nada que impeça o vosso relacionamento e a vossa comunicação. Glória a Deus. Profunda palavra, irmãos. Mas isso só se aprende sofrendo, chorando, apanhando da vida, procurando alternativas, errando, caindo muitas vezes. Viver é uma grande aventura, irmãos. Viver como cristão são duas grandes aventuras, então. Porque temos que nos comportar de maneira a não escandalizar a sociedade e de maneira a não desagradar o nosso Deus. Somos cobrados duplamente. Devemos, sim, satisfação à sociedade, à família, à instituição, à igreja, no sentido de nos comportar de acordo com aquilo que professamos e, acima de tudo, temor e tremor diante da presença de Deus. Por isso que o crente é abençoado, porque ele em todo tempo, ele se policia para ser uma boa pessoa, ele policia para cuidar do seu corpo, ele policia para cuidar das suas palavras, das suas ações, porque ele sabe que tudo isso deve terminar, culminar, em glorificar o nome do seu Deus. Ele sabe, como um exército de abelhas numa colmeia, que todos trabalham em prol da rainha, em prol da prole, em prol de produzir um bem comum para todos, que é o tão precioso mel. No nosso caso, o mel é a vida eterna. A rainha é o nosso Deus. A prole, a colmeia, é a igreja de Deus. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nessa noite de domingo, para você começar a sua semana, lembre-se que os processos da sua vida, e por mais que você se ache desamparado, sozinho e deixado de lado, em muitas vezes e situações durante a sua trajetória, você ouvirá não da boca de Deus, ou até o mais completo silêncio, dando o silêncio como resposta. Mas para um adorador que crê no Senhor, até o silêncio de Deus fala com ele. Da mesma maneira que Deus entende e escuta o gemido inexprimível da nossa alma, segundo o apóstolo Paulo. Aquilo que não pode expressar, que não se pode quantificar, qualificar. Deus ouve, compreende e responde. Às vezes com mais completo silêncio, mas responde. Para hoje, paz e graça de Jesus para o teu coração. E saiba que não há mal que sempre dure. Que por mais ardente que esteja a tua prova, ela está acabando, ela vai acabar. E o segredo não é a prova acabar, é quem você será quando a prova acabar.
Que tipo de pessoa você será? Amargurado, amargurada, revoltado com o mundo pelos males que você passou? Ou grato a Deus por ter passado, ter aprendido, ter evoluído como pessoa? É aí que vai morar a libertação ou não. É aí que haverá a diferença da pessoa que você é. Porque você deve se lembrar, e eu, que outras provas virão, outras lutas virão, outros levantes virão contra a nossa vida. E se a cada uma delas nós não evoluirmos, não ganharmos resistência, força e condição espiritual de passar por elas, em alguma delas nós vamos sucumbir à prova, ao desespero, à incredulidade, ao imediatismo, à ansiedade, à pressa. E aí termina na onde Deus deu de falar lá no começo da palavra, aonde muitos param no caminho. Mas o irmão pode se perguntar, e a irmã, até muito razoável, poxa, irmão Rodrigo, mas que tanta prova que eu tenho que passar. Na verdade, não é você. Somos todos nós. O ímpio também passa. O crente passa. O ateu também passa. A diferença entre essas pessoas, aquele que crê em Deus e aquele que não crê, é o que crê em Deus tem aonde buscar. O que não crê está por si só. Crer em Deus é o reconhecimento da nossa incapacidade de subsistência própria, de viver por nossa conta. Crer em Deus é dizer para uma força suprema e maior, eu não vivo sem o Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu auxílio, da Tua ajuda, da Tua misericórdia. Se essa noite o seu coração se abrir para a palavra de Deus, Deus te dará amadurecimento espiritual. Deus te dará clareza de espírito e de entendimento para você fazer as coisas segundo a guia de Deus, com deliberação, com projeto, com paz, observando cada passo da tua evolução como ser único. Deus colocou em você uma impressão digital que ninguém no mundo tem outra igual. Você é único, irmão. Você é única, irmã. Tem em você as marcas de Jesus Cristo. Detalhes, a íris do teu olho não tem outra igual. E assim por diante. O tom da tua voz não há outra igual. Você é um ser único. O teu DNA te distingue como ser único. Criação única de Deus. Isso deve trazer em você um pensamento de que você é especial. Uma consciência de que Deus dedicou um grande tempo para a tua formação. E hoje, nessa palavra, nesses poucos minutos, está dedicando um tempo para a tua formação, para a tua instrução, para colocar os teus pensamentos, cada um no seu devido lugar. Servir a Deus não é só estar aqui, glória a Deus, aleluia, cabelinho de lado, véu na cabeça, inário na mão, Bíblia embaixo do braço. Servir a Deus é viver de bem com a sociedade. É ser um bom motorista. Servir a Deus é ser um bom funcionário, não resmungão, não reclamão por qualquer coisa, contencioso. Servir a Deus é ser um patrão caridoso, compreender as necessidades individuais de cada pessoa. Servir a Deus é não jogar o papel de bala na rua para não sujar o meio ambiente. Servir a Deus é andar de acordo às leis, fazer o que é bom, pensar no nosso próximo, preparar o mundo para os que virão depois de nós. Você está economizando água? Uma hora vai acabar. Deus criou tudo isso para viver na mais perfeita harmonia, desde que nós vivamos de forma prudente. Olha, irmãos, quanto é abrangente a palavra de Deus. Se você não dorme bem, se você não come bem, se você não tem uma boa qualidade de vida íntima com a sua esposa, com seu esposo, você está construindo uma casa sobre areia que virá ruir. Vai aparecer um homem que dê mais atenção para a sua mulher, uma mulher que dê mais atenção para o seu marido. Vai aparecer uma doença que vai acabar com a sua resistência e vai tirar a tua alegria, vai te pôr numa cama, numa cadeira de rodas. Se você não é um bom funcionário, vai aparecer alguém que faça um trabalho melhor que o seu, ganhando menos que você. Se você não é um bom patrão, os funcionários não te suportarão e a sua empresa vai quebrar, porque eles são o maior patrimônio da tua empresa, os teus funcionários.
Olha quanta coisa. Então, Deus permite situações na nossa vida para que nós nos vejamos, sim, sozinhos e levemos aquele choque de realidade e digamos, meu Deus, para que isso? Para que você lembre que você não é a mola do mundo, que você coabita com outras pessoas que são afetadas direta ou indiretamente pelas suas ações. Santo é o Senhor. Então poderia vir aqui pregar para os irmãos tantas outras coisas, gostaria, mas também estou sendo ensinado pela palavra, que essa nossa semana seja uma semana de paz, de cabeça no lugar, de pensamentos bem desenvolvidos, bem deliberados, pensa, repensa, projeta, analisa, em vez de olhar o defeito do próximo, conserta o teu. O que a palavra faz? Ao invés de apontar o argueiro que está no olho do teu irmão, cuida de tirar a trave que está no teu. Às vezes no olho dele tem o cisco, no seu olho tem uma pedra. No meu, claro, eu sou o primeiro a ter que me enquadrar. Olhando para o mundo com esse olhar de mais atenção, menos egoísta, menos egocêntrico, nós vamos conseguir coabitar com mais paz. Nós deixaremos de ver ao longo do tempo pessoas, ou deveríamos deixar ao menos, pessoas que se mataram no trânsito por causa de uma esbarrada, vizinhos que saíram no tapa por causa do elevador, por causa do barulho das crianças no prédio, famílias que se dissolvem, se desfazem por causa do dinheiro. Tudo isso, se houver em nós um espírito pacífico e um espírito de criar critérios e lembrar que da mesma maneira que os outros me incomodam, eu também poderei estar os incomodando, essa força maligna que age pelo nosso ego e pelo nosso egoísmo, perderá força. E a única maneira que Deus fez, que Deus criou nesse tempo presente, para não destruir o mundo, como destruiu na época do dilúvio, como destruiu Sodoma e Gomorra, foi criar essa pandemia. E mostrar a todos nós o quanto fazemos falta uns para os outros. Por incrível que pareça, você está com saudade de voltar para o teu trabalho, mesmo estando em home office, porque não tem calor humano, não tem os teus amigos, não tem as brincadeiras, não tem o almoço junto, não tem o café da tarde junto. Pessoas fazem falta na nossa vida. O celular não supre mais a necessidade de ter um ser humano igual a mim. A minha referência sempre foi o outro, o próximo. Eu dou uma olhada na roupa dele e olho a minha para ver como é que eu estou. É ou não é? Vamos aprender com as barreiras, com os problemas, com as situações que Deus cria na nossa vida. Lembrem-se o que Deus vem falando ao longo de muitos dias. A intenção de Deus predominantemente é nos achar aprovados. Aprovados. Bem, nos premiar, nos condecorar e dizer, era isso que eu esperava de você, que você saísse dessa situação melhor. Para encerrar, eu li num livro uma vez, não me lembro o nome, a história de um pai que deixou uma grande herança ao seu filho. Escreveu uma carta para ele, na ânsia da morte, meu filho, em uma de nossas fazendas, falou o nome da fazenda, há um celeiro. No teto do celeiro tem uma corda. Se um dia você viver dissolutamente, gastar tudo o que nós tivemos e não tiver mais saída, tenha a grandeza de ir até essa fazenda, antes de perdê-la, amarrar essa corda no seu pescoço e se enforcar. O filho guardou isso. Passaram-se muitos anos. Ele fez exatamente como o pai tinha falado. Perdeu tudo, gastou tudo, se achou a mola do universo, a única pessoa que importasse, e lembrou-se dos conselhos do seu pai. Tomou um carro, já falido, foi até essa última fazenda que eles tinham, chegou naquele celeiro,
pôs um banco, amarrou a corda no pescoço e pulou. Quando ele pulou, a corda estava amarrada numa tampa de sótão. O peso dele fez a tampa abrir. Quando a tampa abriu, caiu sobre ele uma enxurrada de ouro, prata e joias. E no meio daquele mundaréu, daquela fortuna, tinha um outro bilhete do pai dizendo: pois é, quando você pensa que tudo acabou, você só se tornou mais forte para fazer melhor da próxima vez. Fala, Manassalaia. E ele aprendeu que às vezes é preciso perder tudo, às vezes é preciso descer até o mais profundo abismo para lembrar quão importante é a luz. Às vezes é preciso sentir fome para dar valor ao arroz com feijão. Às vezes é preciso andar quilômetros a pé para dizer que falta que me faz o meu fusquinha. Às vezes é preciso perder verdadeiros amigos e entrar pessoas interesseiras na nossa vida para que nós saibamos diferenciar e separar o bom do ruim, o importante do irrelevante. Essa noite, ouça essa palavra e abra o teu coração para esse teu Deus, que não te desamparou, apenas te deixou guiar por você mesmo, para que hoje, havendo humildade nos nossos corações, aleluia, nós reconheçamos: Senhor, eu preciso de Ti desesperadamente. Hoje eu compreendo que ou é do Teu jeito, Senhor, ou não é de jeito nenhum. E o Senhor diz a todos nós: se for para ser do meu jeito, vai ser do melhor jeito. Ouça a palavra, porque o que você almeja, Deus tem na mão para te dar, desde que cumpra-se os requisitos que Ele impõe a nós, ou que Ele nos sugere. Você não é obrigado a nada, mas Ele também não é. É uma troca. Eu obedeço, Deus me abençoa. Eu resisto, Deus fecha a mão. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eterno Deus, Pai celestial, voltamos, Senhor, em Tua presença, em santa oração, para Te agradecer porque estivemos congregados já por 2 vezes nesse dia, e nas 2 vezes a Tua palavra falou aos nossos corações, e agora à noite não diferente, também fomos tocados pela Tua palavra. Queira guardar ela em nós, queira nos ajudar a crer na Tua palavra, e não nos desviarmos dela nem para a esquerda nem para a direita, mas possamos, Senhor, entregar os nossos corações a Deus e permitir que o Senhor toque em nós com a luz maravilhosa do Teu Espírito. Abençoa a nossa semana, abençoa o nosso trabalho, os nossos propósitos e compromissos, que nós possamos enxergar a Tua luz em tudo o que fizermos. Faz com que essa palavra abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, para enxergarmos e ouvirmos os sinais que Deus nos dá ao longo da nossa caminhada. Dá-nos mais um hino e nos despede na paz de Deus e faz-nos, Senhor, meditar no conselho da Tua palavra. É o que pedimos a Deus e agradecemos de coração, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que vive por todo sempre eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.